Bom, gente, falando um pouquinho agora sobre o aroma, né? Os aromas são os compostos químicos voláteis, né, presentes nos alimentos e em outras substâncias, que são facilmente perceptíveis pelos neurônios olfatórios, né, dos nossos órgãos olfativos. Então, nós vamos sentir o aroma pelo nosso nariz, tá? O aroma, gente, ele influencia diretamente o sabor dos alimentos, né? O sabor, ele é percebido, né, nos alimentos e ele é influenciado pela taxa que os compostos aromáticos são liberados durante a mastigação, tá? Então, quando a gente fala, né, de aroma e de gosto, pode-se ter uma dúvida, né? O que que é o gosto? O que é o aroma? O gosto é aquilo que a gente vai sentir apenas no paladar, tá? O aroma, nós vamos sentir, desculpa, o sabor, nós vamos sentir, né, diretamente uma mistura do aroma com o gosto, tá? Bom, falando, né, um pouquinho de sabor, né, um pouquinho mais sobre o sabor, né, isso pode causar dúvida, né, por mais que pareça a mesma coisa, quando a gente fala de gosto e sabor, é diferente, tá? As definições são diferentes. O gosto só apenas é sentido pelo paladar, né? Então, por aqueles receptores específicos que estão presentes na nossa língua e que vão reconhecer um determinado estímulo, né, que é proporcionado pelas substâncias químicas presentes nos alimentos. Então, eu vou perceber o gosto salgado, o gosto doce, o gosto ácido, o amargo e o umami, né? Então, eu vou perceber todos esses gostos por conta das substâncias químicas desses gostos, né, que são presentes ali nos alimentos, e desses receptores específicos presentes na nossa língua. Beleza. E aí, quando a gente fala de sabor, nós vamos combinar, então, dois ou mais sentidos, né? Principalmente, nós vamos combinar o paladar, né, que se refere ao gosto, e o olfato, que se refere ao aroma dos alimentos. Então, eu vou mastigar, né? Existem alguns produtos que você vai sentir o gosto e o aroma, né? E a mistura dos dois vai ser o sabor daquele alimento. Então, no processo de mastigação daquele alimento, eu vou liberando compostos, vou liberando substâncias, né, aromáticas, né, relacionadas ao aroma, e o meu, o meu corpo vai entender, né, vai mesclar essas duas coisas, né, o gosto e o aroma, e eu vou sentir o sabor daquele alimento. Certo, gente? A cor. Como que a cor vai influenciar, né? Influenciada pelo processamento e tudo mais. Gente, muitos pigmentos naturais, eles são perdidos no processamento, principalmente quando a gente fala de processamento térmico, né? A temperatura, ela degrada muitos compostos coloridos, né? Muitos compostos, muitos pigmentos. E isso, né, vai ser um problema em determinado alimento, porque eu tenho uma cor característica. Então, se eu vou comprar uma geleia de morango, eu quero que a geleia seja vermelha e não marrom, né? Então, é, muitas vezes esses pigmentos são alterados pelo processamento, muitas vezes são alterados quimicamente por conta, né, de acidez e pH, que é né, da acidez que é modificada ali durante o processamento, ou por conta de oxidação durante o armazenamento, tá? Então, a cor, gente, é algo muito atrativo, né? Eu acho, assim, que dentre os outros, as outras características sensoriais, o primeiro, né, que a pessoa vai conseguir identificar é a cor, né? Então, eu vou lá no mercado, vou ver aquele produto. Lógico, quando o produto tem uma embalagem transparente, eu consigo visualizar. É a primeira coisa que vai me influenciar a comprar. Eu só vou sentir o gosto, o aroma, a textura depois que eu consumir esse alimento. Mas inicialmente, a primeira impressão, a primeira coisa que a gente vê, né, é a cor daquele alimento. Então, como eu falei, eu não quero comprar uma geleia de morango marrom. Eu não quero comprar uma carne que não tá com aquela característica vermelhinha ali de carne, que tá meio marrom, que tá muito pálida, né? Eu não quero procurar um produto, um vegetal, uma fruta e tudo mais, né? Eu não quero comprar um tomate que esteja verde, eu quero um tomate vermelhinho.
né? Eu não quero uma banana que esteja com a casca toda preta já, eu quero aquela banana amarela, bonitinha, né? Então, isso aí é o que a gente primeiro, vamos dizer assim, que o consumidor procura, né, de primeira. Ele vai olhar a cor, né, e pela cor, muitas vezes, a gente vai avaliar a qualidade desse alimento, principalmente alimentos frescos, né, frutas, verduras, legumes, essas coisas, carnes, enfim, né, e por isso você vai decidir ali, né, naquele momento, a sua compra ou não, tá? E quando a gente fala de alimento processado, né, gente, quando a gente perde esses pigmentos, a indústria vai tentar readicioná-los de alguma forma, por conta de corantes naturais ou artificiais, né, para daquele momento retomar aquela coloração, porque o meu consumidor não vai querer comprar aquele produto se ele não tiver com coloração característica daquele alimento que ele é, né, feito. Né? A geleia de morango tem que ser vermelha, a geleia de uva tem que ser roxa, enfim, né, cores características daqueles alimentos, né, que ele é feito. Bom, uma das características, né, vamos dizer, uma das alterações, né, que são muito comuns dentro do processamento de alimentos, né, relacionados à cor, é o escurecimento, né, por Maillard, né, conhecida como reação de Maillard, né. A reação de Maillard, ela é uma causa muito importante, tanto de alterações desejáveis, né, na coloração de alimentos, quanto indesejáveis, porque a reação de Maillard, ela vai transformar esses produtos, né, ela vai atribuir a esses produtos uma coloração marrom, né, uma coloração escura. E aí tem alimentos que eu quero que ocorra essa reação, né? Por exemplo, uma carne, né? Eu quero que a carne assada ela tenha aquela coloração marrom, tudo mais, isso ocorre por conta da reação de Maillard. Mas existem alguns produtos que eu não quero um produto escurecido, né? Um produto que é para ser branco, né? Ele vai estar marrom, né? Um produto que é para ser amarelo está muito escuro por conta desse escurecimento, né? Então essas reações acontecem, né, na presença de processamentos, né? De processamento térmico. Então a gente tem que tomar cuidado. Em que momento é desejável a reação de Maillard, eu vou, né? Deixar que ela aconteça tranquilamente, porque eu quero isso no meu produto. No momento que não é desejável, eu vou ter que tentar outros métodos e outras estratégias para evitar que esse escurecimento aconteça, né? Para que o meu produto seja aceito quando ele for para o mercado, né? Bom, gente, quais são os efeitos, então, né, desses processamentos nas propriedades nutricionais? Muitas operações unitárias, né, que são utilizadas dentro da indústria de alimentos, né, muitos processos, né, eles trazem alterações nas propriedades nutricionais. Os processos que não envolvem o calor, né, não envolvem temperatura, ele tem pouco ou nenhum efeito na qualidade nutricional de alimentos, né? Quando a gente fala de operações unitárias, tá? O que são as operações unitárias? São os processos que são feitos, né? Mistura, limpeza, seleção, liofilização, né? São operações ali que não envolvem calor. Então, neste caso, eu vou conseguir manter a qualidade desse meu alimento, a qualidade nutricional, tá, gente? Para quem não sabe, né, a liofilização é uma secagem a frio, né? É uma secagem que acontece pela sublimação, então a gente utiliza um alimento, a gente pega um alimento, congela ele, né? Então a água congelada ela vai passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido, né? Então, é um aparelho que utiliza baixas temperaturas e alta pressão, né? E por conta disso, eu não vou ter temperatura alta, né? Serão temperaturas baixas. Então, eu não vou, de forma alguma, alterar essa qualidade nutricional, né? Desses alimentos. Bom, gente, o processamento térmico, a aplicação de temperatura, causa muitas alterações em propriedades nutricionais dos alimentos, principalmente em compostos que são mais
frágeis, né? A gente viu os pigmentos são frágeis, né, ao processamento térmico, as vitaminas, né, alguns nutrientes também. Então, temos que ter cuidado, né? Se eu vou processar um alimento e eu vou perder, né, eu vou eliminar as proteínas, as vitaminas, eu vou ter que adicionar essas vitaminas posteriormente, né, como forma de fortificação. Por quê, né? Isso é um problema nutricional. Não posso colocar aquele produto no mercado sem que ele não tenha, né, determinado tipo de nutriente. Muitas vezes depende do produto, claro, né? Como esse calor ele destrói essas vitaminas também, gente, ele vai promover a oxidação de lipídios, né? A oxidação desses lipídios e de outros compostos também é uma causa muito importante de mudanças nutricionais no alimento, nos alimentos, né? Então, em países industrializados, né, que consomem uma quantidade muito grande de produtos industrializados, a maioria da população, né, obtém esse fornecimento adequado de nutrientes por conta, né, de adições, né? Então, temos aqui, por exemplo, no nosso país, né, os alimentos que são fortificados, né, e perdi vitamina, perdi nutriente neste tipo de alimento, eu vou adicionar de outra forma, eu vou adicionar as vitaminas, né, eu perdi cor, eu vou adicionar os corantes e tudo mais. Ok, pessoal. Agora vamos começar a falar um pouquinho sobre as indústrias de alimentos, né? Bom, praticamente todos os alimentos que nós consumimos hoje, né, passam por algum tipo de processamento, né? Muitos desses processamentos, como eu falei lá no começo, foram criados lá pela humanidade, né? Há muitos anos, né? A utilização de sal, de secagem e adiciona açúcar, vinagre e tudo mais, tudo isso, né, já era utilizado lá há muito tempo, né? A produção de alimentos em grande escala só se iniciou a partir do século XVIII, tá? E aí foi ampliada a distribuição de alimentos, né, que já faziam parte desses nossos hábitos alimentares. Tá, gente? Então, para a gente ter uma ideia, né, do quanto esses produtos alimentícios eles já eram, né, produzidos e utilizados, né, a gente já utiliza há muito tempo, né? Então, aqui tem um exemplo de linha do tempo, né? Claro que esses produtos eram feitos para consumo pessoal, então cada um produzia na sua casa e consumia da forma que, né, que gostava e tudo mais, e também, né, existia assim comercialização de alguns alimentos, mas eles não eram produzidos em escalas, né, em grande escala, né, não existia industrialização, né? Então, um exemplo ali, o pão, né, que é produzido há mais de 25 mil anos antes de Cristo, então muito tempo que o pão é consumido. As frutas secas, né, 12 mil anos antes de Cristo, o azeite 4.500 anos, né? Os noodles, né, as massas alimentícias, né, macarrão e tudo mais, são produzidos, né, são consumidos pela humanidade há 2.000 anos antes de Cristo. As conservas, né, a utilização lá de vinagre para fazer conservas há mais de 2.400 anos antes de Cristo. O queijo, né, pessoal, 4.000 anos antes de Cristo. O chocolate, gente, 1.900 anos. O bacon, 1.500. As carnes salgadas e curadas, né, 850 anos antes de Cristo. E os açúcares, né, o açúcar já era produzido e consumido há 800 anos antes de Cristo. Então, a gente consegue observar que há muito tempo, né, esses processamentos existem de alguma forma, né, lógico, não utilizados da mesma forma que hoje, mas né, ao longo dos anos a industrialização então começou, né, a aumentar a sua produção e tudo mais, e até chegar a esse momento de hoje, né, que nós temos uma industrialização de alimentos extremamente grande.